conseguimos estabelecer as equações de Maxwell, né, para o caso estático, né, um caso em que a gente tem distribuições de carga independentes do tempo, né, e correntes estacionárias, né, em princípio. E essas equações foram essas aqui, né? Você ainda não vê. Ainda não tem, não. Divergência igual a zero e... Hã? Não foi assim, 4πj? Oi? 4π velocidade de corrente. Não, tinha rotacional de B mesmo. Rotacional de B igual a zero. Não, rotacional de B não é igual a zero. É 4πc sobre JBR. Isso. Rotacional de B. 4π sobre C, né? J, não é isso? Isso. Bom. Isso é isso. Então, isso daqui é o caso estático. Né? Tem eletrostático e magnetostático, né, incluídos nessas coisas. Só que o mundo não é feito de cargas paradas, estáticas. As cargas estão por aí em movimento, né? Então é natural que a gente pense em distribuições de carga que variam no tempo, distribuições de corrente que variam no tempo, etc. e tal, né? Deixa eu colocar aqui uma equação que não é uma equação de Maxwell, né? Mas que está diretamente ligada a um fato experimental também, que é o fato de que a carga total se conserva, né? Então, essa outra equação é de ρ dt mais divergente de J igual a zero, que é a equação de continuidade, né? Então a gente precisa agora começar a pensar, né, no caso em que há variação no tempo das coisas, né? Variação no tempo, tanto dos campos elétricos quanto dos campos magnéticos, e provavelmente ocasionados por distribuições de carga e de corrente variáveis no tempo, né? Então, mais uma vez, a experiência nos socorre. Certo? A experiência diz, né, isso aqui, ó, que integral sobre um certo contorno de E escalar dl, certo? Isso daqui a gente já viu mais ou menos o que é, né? Isso daí é força eletromotriz, né? Eu não falei com esse nome, né? Mas se você escrever que o campo elétrico é menos gradiente do potencial, né, isso vai ficar menos gradiente de φ escalar dl, que é o dφ. Então, isso aqui vai ficar o φ num ponto do circuito, menos o φ no outro ponto, né? Se for o mesmo ponto é zero. Então, isso daqui se você tiver um circuito, vamos dizer assim, né, aberto, você vai ter uma corrente elétrica circulando nesse circuito, em princípio, ocasionada por esse campo elétrico que está aqui. Então, a experiência disso é o seguinte, que essa força eletromotriz, ou essa diferença de potencial, né, e a tensão. O que eu acabei de falar é besteira, spoiler de besteira, né? O campo é só o gradiente do potencial quando você está no caso estático. Quando você está no caso dinâmico, ninguém falou isso.
é agora. Né? Mas, de qualquer forma, isso aqui, em inspiração com o caso estático, continua sendo definido como força eletromotriz ou como diferença de potencial. Né? Então, o que a experiência diz é que isso é a integral do fluxo do campo magnético por uma superfície dA que é limitada por esse circuito C. Tá certo? Esse é o trabalho de Faraday. Por isso isso aí é chamado de lei de Faraday. Né? Então, essa lei ela vem direto do laboratório. E ela estabelece uma relação inversa, né, do campo elétrico e do campo magnético. A gente tinha visto que a lei de Ampère, né, essa daqui, dizia que se você tivesse uma distribuição de corrente, você passava a ter um campo magnético associado com essa distribuição de corrente. Então, cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Né? Nesse caso que está aqui, você vê que um campo magnético variável, de alguma forma, ou por ele ser variável no tempo, ou pela superfície em si variar. Vamos supor, o meu campo é uniforme, mas a superfície está em movimento, por exemplo. Né? Ou a superfície se deforma, de alguma maneira. Né? Então, seja qual for a razão da variação dessa grandeza que está aqui no tempo, né, isso induz o aparecimento de um campo elétrico. Tá certo? Campos elétricos, correntes elétricas, né, induzem o aparecimento de campos magnéticos, cargas, né, induzem o aparecimento de campos magnéticos, e campos magnéticos variáveis induzem o aparecimento de campos elétricos. Certo? Então, essa lei ela fecha um pouco o círculo, né? Tudo bem? Ela fecha um pouco o círculo aí do eletromagnetismo. Né? Ela coloca alguma simetria, né? Algum grau de simetria entre campo elétrico e campo magnético. Campo elétrico, de alguma forma, que move cargas elétricas, né? Se você não tiver um campo elétrico, você não vai forçar cargas elétricas a se moverem. Né? Campo elétrico gera campo magnético, era o que a gente já sabia da lei de Ampère, e campo magnético gera campo elétrico, também com suas peculiaridades, né? Variando no tempo, etc. Então, para as coisas ficarem mais bonitinhas ainda, a gente precisa encontrar uma forma diferencial para essa equação que está aqui. Né? Então vamos lembrar que essa coisa que está escrita aqui pode ser relacionada também com a integral sobre a mesma superfície S através do teorema de Stokes. Né? Então isso aqui dá rotacional que é escalar M de A. Né? E agora você tem essa grandeza integrada sobre a superfície S, dando essa grandeza integrada sobre a superfície S. O único jeito, em geral, dessas grandezas coincidirem, né, é se os integrandos forem iguais. Vamos supor que a gente bote a culpa de tudo num campo magnético variável, então a superfície S está fixa, essa integral sobre A está fixa, e você pode entrar com essa derivada temporal aqui dentro dessa integral, e ela vira uma derivada parcial em relação a t, tá certo? Então você vai ter que o rotacional de E igual a menos 1 sobre C dB dt, tá certo? Você vê que essa equação que está aqui já teve que ser alterada. Né? Então, ela não é mais válida quando você tem alguma situação onde campos magnéticos
por exemplo, variam no tempo. Né? Em que situação que o campo magnético poderia variar no tempo? É simplesmente tem uma corrente J que varia no tempo. Né? Então, potencialmente, campos magnéticos podem variar no tempo. Quando isso acontecer, em função da corrente J que varia no tempo, que vai, por sua vez, implicar na distribuição de carga que varia no tempo, né? Já o campo elétrico vai satisfazer uma outra relação. No entanto, uma coisa que a gente pode ver é que essa relação também vai ter que ser alterada, porque ela é inconsistente justamente com a equação de continuidade. Tá certo? Vamos ver isso. Né? Se você pegar o divergente do rotacional de B, o rotacional de B está aqui. Então, se você pegar o divergente dessa equação que está aqui, né? O divergente do rotacional dá zero, certo? E isso é a mesma coisa que 4π sobre C divergente de J, certo? Como o divergente de J, através da equação de continuidade, é menos d por dt, você tem um problema. Né? Você tem que d rho dt tem que ser zero. Né? E não necessariamente isso vai acontecer. Né? A densidade de carga não é necessariamente sempre, né? Sempre independente do tempo. Se essa lei aqui fosse uma lei imutável, a densidade de carga deveria ser sempre constante no tempo. Ela poderia ser não homogênea no espaço, mas sempre constante no tempo. Então você tem que corrigir essa equação que está aqui. Né? Agora, essa aqui, você pode dizer, essa aqui não vale mais em geral. Né? Você tem que corrigir essa equação que está aí, e a maneira de corrigir vai ser a seguinte. Né? Você pode pensar que d rho dt, né, usando essa equação que está aqui, a lei de Coulomb, né, supondo que você tenha um ρ que dependa do tempo, também, né, d rho dt pode ser escrito em termos de campo elétrico dessa forma, né, 1 sobre 4π ddt, o divergente de R. Certo? Então, se você modificar a lei de Ampère, né, para isso aqui, certo? O que vai acontecer? Se você tomar a mesma coisa que a gente fez aqui, toma o divergente agora desse cara. Né? O divergente do rotacional dá zero. Aí você vai ter menos 1 sobre C ddt do divergente de E, que é 4π sobre C menos 4π sobre C d rho dt. Né? E aqui você vai ter 4π sobre C divergente de J. Divergente de J é menos d rho dt. Então, menos 4π sobre C d rho dt, menos 4π sobre C d rho dt, tudo certo. Certo? Então, você tem que adicionar um termo à lei de Ampère, certo? Para que as equações sejam consistentes com a equação de continuidade, certo? Com o fato de que a carga elétrica se conserve. Isso tem que estar dentro das equações de Maxwell também. Né? Esse é o ponto. Então agora essas são as novas equações de Maxwell, né? Vou colocar assim, né? A gente tem uma nova equação de Maxwell
substitui essa, e outra equação de Maxwell que substitui essa, que é imposta por consistência teórica. Certo? Tá bom? A introdução desse termo daqui é uma contribuição, a grande contribuição do Maxwell, na verdade. A gente fala aqui em 30 segundos, né? Mas é um trabalho gigantesco, né? Porque ela, como a gente vai ver mais à frente, ela modifica a forma das equações de Maxwell, de modo que as equações de Maxwell agora vão passar a aceitar soluções ondulatórias. Certo? As soluções ondulatórias, por sua vez, das equações de Maxwell, quando você olhar a velocidade de propagação dessas ondas e constatar que, teoricamente, a velocidade de propagação dessas ondas é c, a velocidade da luz, né, você vai ter uma teoria eletromagnética para a luz. Você vai poder chegar e dizer a luz é campo eletromagnético, coisa que não se sabia na época, né? Se conjecturava que a luz era onda por causa das experiências do Huygens. Tinha gente que dizia que a luz era partícula, em particular o Newton, né? Mas a natureza última da luz era desconhecida, né? Até o Maxwell propôs isso daqui, as coisas evoluírem, as ondas eletromagnéticas aparecerem e você poder dizer a luz é flutuação de campos eletromagnéticos. A gente vai ver, vai chegar nisso mais um pouco à frente, né? Mas é bom a gente já assim, sublinhar a origem das coisas. Né? Beleza. Então, tem essa equação, né, que substitui essa outra aqui, e eu tenho essa equação que substitui a lei de Ampère, né? Certo? Bom, algumas outras coisas eu tenho que corrigir também. Antigamente, porque o rotacional de E era zero, né, eu escrevi que o E era o gradiente de alguma coisa. Eu até calculava que alguma coisa era essa, né? Não era muito difícil chegar a essa conclusão, né? Só que agora o rotacional de E não é zero mais. Então a pergunta é, será que eu ainda posso escrever as equações duas dessas equações de Maxwell de maneira identicamente satisfeita? Por exemplo, essa aqui dizia que o E era o gradiente de uma função escalar. E essa daqui dizia que o B era o rotacional de uma certa função vetorial, né? Será que eu ainda posso escrever algo parecido com isso? Como eu não alterei essa equação, eu posso continuar dizendo que o B é o rotacional de alguém. Certo? O B continua sendo rotacional de A, né? Mas, no caso do campo elétrico, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? E vamos olhar esse cara aqui, ó, essa equação aqui. Eu tenho rotacional de E igual a menos 1 sobre C P dt do B, que é também um rotacional, só que com um certo ar. Certo? Eu passo esse cara para cá, isso vai virar o rotacional de E mais 1 sobre C dA dt é igual a zero. Novamente, agora eu chego a uma coisa aqui, o rotacional de não sei quem é zero. Né? Se o rotacional desse cara é zero, esse cara é o gradiente de alguma coisa. Né? Então, eu vou estabelecer que o E vai ser ainda menos gradiente de um certo φ menos
um termo a mais DADT. Tá certo? Então, sim, eu ainda posso descrever tanto o campo elétrico quanto o campo magnético em termos de potenciais. Né? Um potencial escalar e um potencial vetor. Isso foi uma informação que a gente tirou das equações sem fontes, né? Que são essas duas aqui. Essa equação não envolve fontes, não envolve O nem J, e essa equação que está aqui também não envolve fontes. São essas duas equações do miolo aqui, que não envolvem fontes. Então, simplesmente você escrever D rotacional de A e E é menos gradiente de φ menos 1 sobre C dAdt, já diz que essas duas equações, essa equação e essa equação são satisfeitas identicamente. Então, elas, do ponto de vista matemático, elas não têm nenhuma informação dinâmica a dar. Certo? A dinâmica fica para as equações com fontes. Certo? Se você tiver ρ como ρ de xt, de rt, e o J como J de rt, é aí que você vai introduzir dependências temporais, né? Em D e E. Né? Então, vamos começar pela lei de Ampère, né? Para ver essa história. Vamos substituir na lei de Ampère, na nova lei de Ampère, essas expressões do campo elétrico e do campo magnético. E vamos ver como é que a lei de Ampère fica em termos desses potenciais. Certo? A lei de Ampère diz a rotacional de B, que é rotacional de A, menos 1 sobre C dAdt, menos 1 sobre C dAdt, menos gradiente de φ. Isso tem que ser 4 sobre C J, certo? O ROT do ROT, nós vamos usar aquela identidade que a gente já usou lá no passado, né? Então vamos substituir isso aqui. A gente vai ficar com grade de A menos Laplaciano de A menos 1 sobre C2 D2A D2 mais 1 sobre C D2D o gradiente de φ igual a 1 sobre C J. Certo? Aqui eu tenho um gradiente e aqui eu tenho um gradiente também, né, aparecendo. Eu vou juntar esses dois gradientes, tá? E vou que é mais, né? Menos dá um mais aqui e aqui também mais. Tchau. Oi. Aquele primeiro menos lá, na verdade é mais. Qual? O menos Esse aqui? porque era menos lá, né? Aí passou para ele como mais. Menos lá. Tipo, era menos 1 sobre C do lado direito. dAdt. Aí vai passar aí com o sinal de mais. Certo? Mais aqui, né? Agora. Aqui, ó. É menos e menos. Não, eu já estou levando menos lá em consideração. Não, eu estou fazendo menos dAdt. E aqui tem esse sinal de menos, né? Que é colocado por convenção. Não precisava ser assim, colocar por convenção.
Então, eu vou observar aqui que eu tenho um aparecimento de um operador de segunda ordem, que eu vou dar um nome especial para ele. Definir ele como um quadradinho, certo? Esse é o operador de D'Alembert, também chamado de D'Alembertiano, certo? Por que ele tem direito por nome especial? O nada, né? Nada também é Laplaciano, né? O operador de Laplace. Porque a gente vai ver, depois que a gente olhar para a estrutura do eletromagnetismo em termos de transformações de Lorentz, né? A gente vai ver que essa combinação espaço-temporal de operadores, ela é um escalar, tá certo? Então ela é bastante importante, vai aparecer muito ainda nesse curso, né? Esse objeto está aqui. Então esse aqui é o D'Alembertiano e vocês veem que o D'Alembertiano já aparece aqui, nesse lugar, né? Então a gente vai ter essas equações, vão ser resumidas assim, né? D'Alembertiano de A mais gradiente de uma coisa que é divergente de A mais 1 sobre C dφ dp igual a 4π sobre C J. Certo? Esse negócio aqui a gente vai ver também no futuro que configura uma coisa invariante de Lorentz, né? Vai ter seus motivos, né, para a gente ver isso. A gente nem sabe ainda o que é Lorentz, né? O que é essa história de Lorentz, então tem que fazer isso, né? Então, essa equação é a equação para os potenciais vetor e escalar, né? Que vem da lei de Ampère, certo? Mas eu posso fazer uma coisa. Veja que essa é uma das equações com fontes. A gente tem outra equação com fontes, que é o divergente de E igual a 4π. A gente vai fazer a mesma coisa com aquele lá, né? Então, se eu pegar o divergente de E, divergente de E, ele vai ser divergente de menos gradiente de φ menos 1 sobre C dAdt. Não é isso? Isso é um princípio 4π rho. Então, essa segunda equação que está aqui, ela vira Laplaciano de φ, né? Mais 1 sobre C ddt do divergente de A igual a menos 4π rho. Certo? Então, com essa nova configuração de potenciais, né, eu tenho pelo menos uma modificação na equação que definia o meu potencial escalar. A equação original era a equação de Poisson, né, era Laplaciano de φ igual a menos 4π rho. Agora eu tenho um termo a mais aqui, né, e eu não tinha nenhuma equação que definisse o meu potencial vetor até então. Tinha uma equação que eu montava a partir lá da lei de Biot-Savart, etc. e tal, né? Mas agora eu tenho uma equação diferencial que, seja lá quem for o A, vai ter que ser obedecido, que é essa daqui. Que vem da nova lei de Ampère, certo?
Bom, e daí? Né? Escrevemos, né, campo magnético em função do potencial vetor, campo elétrico em função do potencial escalar e do potencial vetor. Né? Mas e daí? E daí que algumas coisas interessantes começam a acontecer. Né? Por exemplo, né? Se eu pegar o ar, né, e trocar ele por um alinho, certo? Que se relaciona com o ar antigo pela adição do gradiente de uma função escalar, de imediato a gente vê que o campo magnético não muda. Né? Belinho. É igual a B, né? Belinha é o B que eu obtenho usando a linha. Né? B é o B que eu obtenho usando o A. Então, esses dois campos magnéticos são absolutamente idênticos. O mesmo não pode ser dito para o campo elétrico. Né? Se você fizer aquela translação que está ali, um campo elétrico daquela forma não é invariante. Né? Mas ele pode vir a ser invariante se você fizer alguma coisa também com o potencial escalar. Né? Então, se você pedir o potencial escalar, quer dizer, o campo elétrico é linha, né? É igual a E menos 1 sobre C PdV do gradiente de lambda. Né? Mas se você fizer o φ também um filinho, que é o φ menos 1 sobre C d lambda dp, né? Aí imediato você vê que o L igual a E. Bom, você já começou a bagunça aqui, né? Você falou, não, vou trocar o A por A mais um gradiente de alguma coisa. Então, se o A tem status de potencial e você já se permitiu trocar o A, por que não trocar o φ também? Né? Também tem status de potencial. Né? Então, se você fizer essas duas trocas simultaneamente, tanto A vai nisso e φ vai naquele outro, né? Tá ali, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, né? São inalterados. Certo? Isso quer dizer que você tem uma liberdade, né? Descobriu uma liberdade, né? Vamos supor que você resolveu especificar o teu potencial vetor, resolvendo essa equação, o teu potencial escalar, resolvendo essa equação que está aqui. Você acaba de perceber que essas equações não devem ser o suficiente para fixar o teu potencial vetor e o teu potencial escalar. Você, independente, né, da solução daquelas equações, você ainda vai sobrar com a liberdade de redefinir o teu potencial escalar e o teu potencial vetor dessa forma que está aqui. Tá certo? Mas se eu fizer uma mudança desse tipo, esses potenciais transformados continuam sendo soluções daquelas equações? Não tem como, fazendo isso, cair para fora do conjunto de soluções? Continuam sendo. Continuam sendo? É só continha? Só substituir lá e... Vamos pensar no seguinte, um raciocínio, né, sem fazer conta. Né? Use a linha e filinha para obter L' e B'L'. L' e B'L' satisfazem as equações de Maxwell anteriores. Então, você substitui L' e B'L' em termos de A' e filinha, você vai encontrar aquilo ali com linha. Tá certo? Faz sentido. Tá certo? É claro que aí o que talvez devesse ser feito seria você substituir essas transformações e verificar que não dá em nada. Né?
mas é um raciocínio direto, assim, vamos dizer assim. Eu poderia usar a e φ ou a li e φ' para encontrar aquelas equações. E eu vou encontrar as mesmas equações. Porque a estrutura da qual eu parti é a mesma. São a lei de Ampère e a lei de Gauss. Tá certo? Então, eu posso partir para outra concepção sobre aquelas equações que estão ali, né? Eu posso dizer o seguinte, olha, esse é um enfoque, aqui ainda não tem novidade nenhuma, até esse ponto não tem novidade nenhuma no curso. Esse é um enfoque dos cursos de eletromagnetismo clássico que a gente faz, né? Então, bom, eu posso usar essa liberdade que eu tenho para simplificar essas equações, tá certo? Botá-las numa forma mais adequada, mais simples, etc. e tal, que elas parecem apavorantes, né? À primeira vista, né? Então, eu eventualmente posso usar essa liberdade que eu descobri que eu tenho, né, para reduzir essas equações de alguma forma a coisas que eu saiba mexer melhor, né? Então, que tal, né? Vamos dar dois exemplos do uso dessa liberdade, né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu escolha a linha e φ', né? Quer dizer, eu usei um A e um φ em termos dos quais as equações de Maxwell tem aquela cara ali, certo? Aí eu vou escolher um A' e um φ' que satisfazem essa equação aqui. Certo? Isso não foi escolhido à toa, né? Esse negócio aparece exatamente aqui, né? Se eu escolher um A' e um φ' tais que divergente de A' mais 1 sobre C definindo em T é zero, né? Essa equação se reduz a isso. O D'Alembertiano A é igual a 4πJ sobre C. Certo? E esse cara aqui vai dançar também, né? Se tiver gradiente de φ mais 1 sobre C dA dt, né? Vamos botar o linha aqui, né? Você tem não, desculpa. É isso não. O termo a mais, né, vamos dizer assim, que está sobrando aqui da equação de Poisson é esse cara que está aqui. Vamos trabalhar esse cara que está aqui, né? Então, 1 sobre C de A' dt divergente, né? Ele é menos 1 sobre C2 D2 φ' de D2, certo? Usando a condição que eu impus sobre a linha φ'. Então eu disse o seguinte, eu fiz uma transformação desse tipo que está aqui, de modo que eu encontrei uma configuração a linha φ' que satisfazia aquela condição. Eu impus essa condição. Então, o divergente da linha é menos 1 sobre C d' dt. Então, esse termo que está aqui, 1 sobre C d dt do divergente da linha, é menos 1 sobre C2 d2 φ' dt2. Isso é o que você precisa para transformar isso tudo que está aqui no D'Alembertiano de φ, menos o D'Alembertiano de φ.
certo? Então você vai ficar com menos da longuetina do φ igual a menos 4πρ, certo? Então, as duas equações que a gente tem lá em termos de potencial vetor e do potencial escalar vão virar essas coisas bastante bonitinhas aqui, né? Essas transformações são chamadas de transformações de calibre, né? Não sei exatamente a origem desse termo, calibre, porque alguém resolveu chamar isso de calibre, né? Mas você pode observar que uma pista, né? Isso aqui é um chute. Uma pista pode ser, você olha para as equações e você calibra as equações. Você tem umas equações muito feias, você torna elas mais bonitinhas. Ali, usando essa liberdade que você tem. Exatamente o que nós fizemos agora, né? E você termina em equações que são mais interessantes, mais simples, mais visíveis, né? Claro que depois que você resolver isso que está aqui, né, essas equações são equações de segunda ordem, né? Você ainda tem que pegar essa equação e impor sobre a solução que você obteve ali. Tá certo? Antes de dar um impôs. Você já impôs para chegar Sim, não. Né? Eu cheguei nessas equações. Aí, elas são equações de segunda ordem e essa é uma condição de primeira ordem. Você tem mais soluções de uma equação de segunda ordem. Se você tem uma equação de segunda ordem que vem de alguma forma, que pressupõe a satisfação de uma equação de primeira ordem, o número de soluções da equação de segunda ordem é maior do que o número de soluções que é compatível com a equação de primeira ordem. Então você precisa impor a condição de primeira ordem de volta para restringir o número de soluções que você tem. Tá certo? As equações, o número de soluções que tem aqui é maior do que o que é permitido compatível com isso. Tem menos graus de liberdade. Tem menos graus de liberdade. Você precisa impor aquilo ali para no final as coisas serem solução daquela coisa ali, inicialmente. Então você trocou por 3 equações, não por 2. Você trocou aquelas 2 equações por 3 equações. Então. Por 3 equações. Você simplificou o preço de ter uma terceira equação. Na verdade, vai ser sempre assim. Né? Você sempre vai ter que levar em consideração a tua condição de calibre, como se chama. Né? Isso daqui é chamada condição de calibre. Né? Deixa eu botar o nome aqui. Chamada condição de calibre ou condição de Lorentz ou condição de calibre de Lorentz. Você pode fazer qualquer combinação que vocês quiserem. Uma coisa interessante que vocês vão ficar chocados, eu só descobri há muito pouco tempo, é que esse Lorentz aí não é o Lorentz das transformações de Lorentz. Certo? O Lorentz das transformações de Lorentz é com T. Não é? Hã? Não é? Não é. Não, estou descobrindo isso agora também. Pois é, fique sabendo. Não precisa ficar constrangido que seu professor descobriu há 3 semanas. Eu tenho uma pergunta. Você impor um calibre implica o quê? Fisicamente, assim, não é minha escolha. Porque eu vou começar a descrever as coisas de formas diferentes, né? Dependendo da forma que eu escolhi. No princípio, não. Em princípio, o que te interessa dentro dessa história? Qual é o ponto, quais são os caras que você observou fisicamente? Campo elétrico e campo magnético. Né? Então, essa discussão toda em termos dos potenciais é para que você encontre o campo elétrico e o campo magnético. E aí, tanto faz se o cara está num calibre ou se ele está no outro calibre, né? Que condição ele obedece, contanto que esse calibre, vamos dizer assim, seja atingível, não é certo? Quer dizer,
pergunta que a gente tem que fazer é: será que sempre é possível eu escrever essa condição, quer dizer, para uma certa configuração de campos, que difere de outra configuração de campos, através dessas equações? Será que sempre é possível encontrar uma configuração de campo que satisfaz isso? Resposta: sim. Né? Vamos ver isso. Né? Mas uma pergunta só. Você precisou colocar a terceira equação? Você falou que era uma equação de primeira ordem e as outras eram de segunda. Mas teria como você fazer uma condição de calibre que fosse uma equação de segunda ordem? E aí você não aumentar o número de equações? Porque a condição de calibre sempre é de primeira ordem. Bom, na prática, a condição de calibre sempre é de primeira ordem. Quando eu falo na prática, eu estou tentando lembrar de todas as condições de calibre que eu já vi na vida, todas elas são de primeira ordem. Ou de ordem zero até. Entende? Tipo, tem um calibre axial, por exemplo, uma coisa assim. Você pede que o produto escalar quadra vetor potencial por um vetor tipo tempo, por um vetor tipo espaço de zero. Essa não tem nem derivada ali naquela história. Agora, mais do que primeira ordem uma condição de calibre, eu confesso que eu nunca vi. E do ponto de vista estrito da teoria de campo, aí eu estou dando um spoiler de uma coisa que a gente não vai falar nesse curso. Então eu acho que posso dar esse spoiler. Né? Se você coloca uma condição de calibre independente de segundas derivadas, né, isso vai implicar uma modificação na tua ação que gera, né, que nosso ponto de vista aqui vai ser: as equações de Maxwell são as equações de movimento de um certo sistema dinâmico de infinitos graus de liberdade. Certo? Quando a gente fala em equações de movimento, a gente está pensando no máximo em equações de segunda ordem. Se eu botar uma condição de calibre que depende de segundas derivadas, eu vou ter equações de terceira ordem no final das contas. Equações de terceira ordem para lidar. Isso significa modificar condições iniciais, etc, etc. Né? Tá bom, eu modifico as condições iniciais, então. Se você quer modificar, eu modifico. Né? Mas aí a mecânica quântica começa a cobrar seu preço também. Começam a aparecer os famosos fantasmas. Né? São coisas que não são muito saudáveis, né? Porque isso são estados, teus campos vão criar estados de norma negativa. Estados de norma negativa vão prejudicar a positividade do espaço de Hilbert, a menos que você faça alguma coisa. Né? Mas o que você vai fazer para preservar essa positividade nem sempre é claro. Em alguns momentos é claro, em outros momentos não é claro. Então eu diria, né, quer dizer, eu nunca pensei nessa questão, estou pensando aqui ao vivo, junto com você. Né? Eu diria que não é muito saudável você botar uma condição de calibre que envolva derivadas de ordem superior à primeira. Né? De ordem inferior à primeira, tudo bem, mas de ordem superior à primeira, eu prevejo problemas quando você for para a teoria quântica. Para a teoria clássica, em princípio, talvez você possa ter algum problema de pré-aceleração, entende? No nível dos potenciais. Você tem problemas de pré-aceleração no nível dos campos ali, né? Dependendo da situação. Enfim, a resposta não sei, mas eu diria que não me parece muito saudável, né, fazer isso. Bom, vamos abordar essa questão, né, de se essa condição de calibre, né, ou condição de Lorentz, né, ela é atingível, tá certo? Então vamos supor que a gente tenha um conjunto de campos A, φ, que não satisfaça a condição de Lorentz. E aí você faz uma transformação de calibre nos campos A e φ, tá certo?
e propõe que a linha e filinha satisfaçam a condição de Lorentz. Essa hipótese está consistente, né, no final das contas? Então, vamos lá. Então, isso diz respeito a uma coisa muito importante, né? Você pode impor condições de calibre à vontade, calibre que você quiser, mas a condição de calibre que você estiver impondo tem que ser atingível, tá certo? Você sempre tem que conseguir encontrar campos que são relacionados a campos que não satisfazem essa condição de calibre, que satisfaçam a condição de calibre. Então vamos supor que você tem divergente de A' mais 1 sobre C dφ igual a zero. Né? E a linha se relaciona com A daquela forma, A mais gradiente de lambda, φ' se relaciona com φ como φ menos 1 sobre C de lambda dt. Então você pode escrever isso aqui assim, né? Divergente de A mais 1 sobre C dφ dt. Esse negócio aqui não é zero, porque as configurações anteriores não satisfaziam essa condição, né? Mas o que sobra? Como você pegou o A e mandou em A mais gradiente de alguma coisa, tem divergente do gradiente, vai ter o Laplaciano da função lambda, né? E como você pegou o φ, né, e mandou em φ menos 1 sobre C de lambda dt, né, aqui você vai ter um menos 1 sobre C2 d2 lambda dt2. Né? Então, se você chamar isso daqui, né, de um certo f de RT, tá certo? Isso aí não é zero, né, mas isso é uma certa função de x e de t, dependendo das configurações específicas das quais você estiver tratando, A e φ. Né? O que você acabou de descobrir é que o teu lambda tem que satisfazer essa condição que está aqui. Tá certo? Da lambertiano lambda igual a f de RT. Essa equação é uma equação que você pode resolver sem maiores problemas usando a técnica da função de Green. Né? Quer dizer, você procura um G, né? Que satisfaça isso aqui, né? Certo? E você monta o teu lambda, que vai satisfazer isso, como integral, vamos dizer, um certo lambda zero, mais integral g de xt, x de t', vezes o f x' t3 x'. Esse lambda zero, você precisa que seja uma função que satisfaça a equação de D'Alembert homogênea, certo? As boas notícias, existem Gs, você pode resolver esse problema, encontrar a função de Green do operador D'Alembertiano e, portanto, existe essa solução, certo? E, dependendo das condições de fronteira que você impõe, o teu lambda zero pode ser zero, ou uma constante, alguma coisa desse tipo. Conclusão, né? Como essa equação tem solução, tá certo? Você sempre pode encontrar um lambda que te leva
de A' em A'Φ', onde A e Φ não satisfaziam a condição de Lorentz, A' e Φ' satisfazem a condição de Lorentz. Então essa condição de Lorentz é atingível. Certo? Você pode sempre colocar seus campos de A e Φ numa situação em que a condição de Lorentz é satisfeita. A linha que você fez, que você tomou na redução lambda e lambda zero mais integral, você tomou do Lambertiano, utilizou a integral quantitativa e trocou por isso? Se você tomar o da Lambertiano aqui, né? Você vai tomar aqui e aqui, né? Então, esse da Lambertiano, você vê, você está integrando em dx', dt', né? Seu da Lambertiano em relação às variáveis x e t. Então ele vai entrar nessa coisa que está aqui, aí você usa essa equação que o G satisfaz. Ele vai te dar uma delta, e essa delta vai selecionar o F. Tá certo? Então, o método da função de Green é essencialmente você encontrar a matriz inversa, tá certo? De alguma coisa. Né? Só que você está olhando para uma equação diferencial e não para uma equação linear, né? Por exemplo. Uma equação linear, como você tem uma equação assim, né? A V igual a F, né? Você verifica se o teu A tem inversa, se existe inversa do A, né? Igual a mim, né? Aí você faz o quê? Você multiplica por A menos 1 dos dois lados. Aí isso aqui dá 1. Então você tem a tua solução. A menos 1 F. Tá certo? Numa equação linear você procede assim. Inverter matrizes, né, é importante para resolver equações lineares. Uma equação como essa é do mesmo tipo, só que a tua matriz, no teu caso, é uma matriz contínua, né? E ao invés de você ter uma constante, uma coisa assim do outro lado, você tem uma função. Você está fazendo uma equação linear no espaço funcional, só isso. Né? Aí o método da função de Green é equivalente a isso, inverter a tua o teu operador, né? Aqui, só para manter a analogia até o fim, né? Você pode colocar V0 que satisfaz isso daqui. Mas se você aplicar o A no V, você vai obter F do mesmo jeito. Você tem uma liberdade de colocar um cara que é a solução da equação homogênea. Está lá nas equações lineares, continua aqui na função de Green, no método da função de Green. Professor, sendo um pouco chato agora, Manda brava. o senhor consegue dar o exemplo de uma condição que não seja atingível, então? Se você tentasse forçar, você não ia conseguir, sei lá. Eu estou tentando imaginar como você não conseguiria, né? Se chegasse numa equação diferencial pulando daqui com uma solução que não vai ficar mal posta, fosse alguma coisa contraditória pulando, e portanto você não ia conseguir forçar que a linha. Até hoje eu não vi nenhum exemplo, né? Mas é o tal negócio, a história é narrada pelos vencedores, né? Pelos casos de sucesso. Então, pode ser que alguém tenha se deparado com um exemplo desse e falar, essa aqui não, então não vou nem publicar, não vou colocar para fora. Mas você tem razão, quer dizer, se você tiver a tua condição de calibre dada por um certo operador, né, diferencial, função de derivadas em relação a R, derivadas em relação a T, a pergunta básica é se esse, na verdade, acho que a gente acabou de responder essa pergunta. Né? Pergunta base é, esse operador tem inversa? Esse operador tem um modo zero associado com ele? Se ele tiver, você não consegue fazer isso.
Não consegue. Não consegue. Vamos supor, minha condição de calibre é uma coisa assim, ó, vou tentar manter um paralelo aqui com o caso do Lorentz, né? Vamos supor que eu consiga colocar um operador assim, um certo operador atuando no A, o mesmo operador atuando no φ, tá certo? Dando 0, né? Aí eu vou ter o O atuando em gradiente de lambda e d lambda dt igual a o tal do f, né? No final das contas. Para ser para manter o paralelo, se eu tiver uma inversa desse operador O, temperada por esse ddt e por esse gradiente, eu vou poder resolver essa equação e essa condição vai ser atingida. Mas eu posso não ter uma inversa. Se eu não tiver uma inversa, a condição não é atingida. Certo? Então é caso a caso, né? Você tem que investigar, mas eu te diria que eu realmente não vi nenhum caso concreto na minha frente. Tenho que pensar para montar um caso aqui. Não é tão óbvio assim, não. Bom, esse foi uma primeira discussão, né, desse assunto. Vamos supor que a gente considere uma outra discussão, também bastante comum na literatura, né? Então, essa outra discussão você poderia dizer o seguinte, né? Então, acabou isso aqui, vamos começar outra coisa. Vamos supor que ao invés de eu impor, né, divergente de A' mais 1 sobre C, d' dt igual a 0, eu imponho simplesmente que o divergente de A' seja igual a 0. Certo? Só isso. Né? Eu já apaguei aquelas equações, deixa eu colocar elas de novo aqui no quadro. Nossas equações eram assim, né? Laplaciano φ mais 1 sobre C. Divergente de A igual a 0, igual a menos 4 pivô, e divergente gradiente φ mais 1 sobre C dt igual dado destino A mais gradiente divergente de A mais 1 sobre C dt igual a 4π sobre C já. Né? Essas são as equações para A e φ genéricos. Né? Vou botar uma linha aqui nesses caras. Então, essa primeira equação que está aqui, né, é a que se simplifica evidentemente, né, dando a história. Divergente de A' é igual a 0, então isso aqui vai implicar que o Laplaciano φ' igual a menos 4 pivô. Então, esse calibre é interessante porque
nesse calibre, a gente tem a equação de Poisson de volta. Tá certo? E a gente sabe a solução, né, da equação de Poisson, também em termos da função de Green. Né? Ela vai dar filinha, né, igual integral D3R'. Né? Isso aqui é o potencial de Coulomb, né? Essencialmente. Eu pago um potencial de Coulomb bastante estranho, né? Porque ele tem uma coisa complicada aqui, né? Ele é instantâneo, certo? Se você fizer uma mudança instantânea na carga, na distribuição de carga, isso se reflete numa mudança instantânea do seu potencial. Tá certo? No futuro próximo, né, nós vamos falar que mudanças instantâneas não são bem-vindas. Né? Toda e qualquer mudança, né, ela deve acontecer porque ela é um efeito que é precedido de uma causa. Né? Então, você tem uma causa, aí essa causa produz um efeito. Essa causa vai ter que levar um tempo para produzir esse efeito, porque as informações, as interações, elas não se propagam com velocidade infinita, elas se propagam com velocidade finita. Né? Então, nessa forma que está aparecendo aqui, está aparecendo que tem informação se propagando com velocidade infinita. Se você mexer na distribuição de carga, instantaneamente o potencial sente a tua mexida lá. Certo? Isso foi assunto de um trabalho no American Journal of Physics. Certo? Um cara explicando que não é bem assim. Tá certo? Que você explorando justamente a questão da simetria de calibre, você consegue mostrar que essa é uma forma apenas que você não tem uma violação de causalidade. Você tem propagação de informação com velocidade da luz. Mas o que você tem que fazer? Você tem que calcular seu campo elétrico e seu campo magnético. São esses os caras observados. Para esses caras você não vai ter violação de causalidade nenhuma. Agora, em termos do potencial, parece que você está tendo. Parece, mas não é. Certo? Mas é uma conta. Bom. Certo? Que tem que ser feito. Não é uma questão instantânea de você. Mas fica um negócio engraçado, né? Porque você fez o calibre, aí a equação pro φ ficou muito simples. Aí você fica, pô, feliz que a equação do φ ficou simples. Mas aí você vira e fala, pô, esse negócio do φ não pode me dizer nada, né? Porque ela é imediata. Então não pode ter nenhuma informação no φ, na verdade, né? Se tivesse alguma informação no φ, não teria problema. Então o φ não quer dizer nada. O φ quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer, você ainda tem a liberdade, né, de escolher o teu campo elétrico como sendo algo, acho que a gente não escreveu aqui, né? Não escrevemos. Que envolve o φ, né, e envolve o ar. Né? Mas você tem que tomar cuidado com isso. Essa é a única moral da história. Né? Tem que tomar cuidado com essa liberdade que você ganhou. A liberdade para usar com responsabilidade. Então, isso daí é chamado de potencial instantâneo de Coulomb. Tá certo? Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar que a gente uma coisa aqui, peraí.
vista. Vamos supor, né, a gente não tem uma liberdade de escolher o φ, né, a menos da derivada temporal de uma certa função escalar. Né? Então vamos supor que eu tivesse escolhido o φ precisamente como isso aqui. Certo? Esse cara que está aqui. Eu escolhi o φ assim, usando a minha liberdade de calibre. Tá certo? Eu não, eu vou definir o φ desse jeito. Eu ainda tenho que investigar se isso é atingível, etc. e tal. Isso é uma outra questão que nós não vamos tocar aqui. Né? Mas vamos supor que eu tenha escolhido o φ dessa maneira, né? E o divergente do A' como sendo zero. Ok? E vou olhar para essa equação que está aqui, né? Que é a equação diferencial para o A. O A' agora, no caso. Né? Então, esse termo que está aqui não contribui. Né? E tudo indica que essa escolha que você fez do φ vai perturbar essa equação que está aqui. Tá certo? Você vai ter uma herança dessa opção que você fez de dizer que o φ é exatamente essa função que está aqui. Vou chamar isso aqui de f de f. De imaginação para nomear funções bem limitadas. Né? Vamos lá. Como vocês não vão se confundir com isso? Se é f aqui, é f ali, f aqui lá. Tá? Mas eu poderia mudar também o lambda ali. Não? Poderia mudar o lambda ali. Sim, sim. A fim de que mude essa equação. Sim. Você está dizendo a equação φ igual a f. Né? Com outro lambda, você talvez pudesse obter φ igual a f'. No outro caso. Sim. Bom, vamos analisar então essa equação que sobrou aqui, né? Da Lambertian de A' mais gradiente de 1 sobre c dφ' dt igual a 4π sobre cj. Né? Eu vou passar esse cara para esse lado. Né? Então isso vai ser 4π sobre c j menos 1 sobre 4π gradiente dφ'. Certo? E vamos analisar esse cara aqui, ó. Certo? Menos 1 sobre 4π gradiente de dφ' dt. Olha só. Isso que está aqui, eu vou usar a forma explícita do fininho que eu tive, né? 1 sobre 4π gradiente da integral de ρ dt sobre mod de r menos ou 3r'. E aqui o dρ dt, né? Vamos lembrar que ele está relacionado com J, que é a equação de continuidade. dρ dt é divergente de J, menos divergente de J. Né? Então isso aqui dá menos 1 sobre 4π gradiente. Vou botar aqui então o gradiente em relação à variável R. Né? Na integral divergente em relação à variável R', J de R' sobre mod de R menos R' e 3R'. Né? Tá certo? Então, esse termo, né? Quer dizer, a gente poderia pensar que o A agora está sendo definido em termos do φ e do J, e o φ, por sua vez, estava sendo definido em termos do ρ, mas existe a equação de continuidade. Então, com a equação de continuidade, o A continua sendo definido em termos exclusivos de J. Tá certo? O potencial vetor continua sendo definido em termos do J.
mas mais especificamente de um pedaço do J, como eu vou mostrar para vocês agora. Certo? Então, isso daqui foi para identificar esse termo com uma certa função de J. Certo? Agora nós vamos decompor o J no que nós chamamos de parte longitudinal e parte transversal da corrente. A parte longitudinal é a parte que tem divergente nulo. Desculpe, tem rotacional nulo. E a parte transversal é a parte que tem divergente nulo. Todo campo vetorial em 3 dimensões pode ser decomposto num pedaço que tem divergente nulo e mais um pedaço que tem rotacional nulo. A gente vai mostrar isso aqui explicitamente para o caso do J. Tá certo? Então nós vamos fazer isso com o J e vamos identificar exatamente a parte longitudinal do J. Tá certo? Vamos lá. Para fazer isso, né, tem coisas na vida que não tem jeito, tem que ter truque, né? Você vai pegar o nosso J e escrever o nosso J em termos integrais, como J de R', delta, R', delta, de R menos R' e 3R'. Certo? E esse negócio aí, você pode escrever também como menos 1 sobre 4π integral do J de R'. O delta eu substituí por menos 1 sobre 4π laplaciano de 1 sobre módulo de R menos R'. Certo? Esse aqui é o laplaciano R' de 1 sobre módulo de R menos R' de 3R'. Certo? Não, desculpa. Laplaciano R. Certo? Agora você pode passar o Laplaciano R para o Laplaciano R'. Né? Ele está atuando numa função que é a diferença de R menos R'. Uma derivada atuando sobre uma coisa assim, troca de sinal, duas derivadas não trocam de sinal, certo? Então esse Laplaciano R vira o Laplaciano vira um Laplaciano R' de 1 sobre módulo de R menos R'. Mas a diferença é que agora eu tenho um J de R' aqui também. Tá? Eu posso fazer duas integrações por partes desse Laplaciano e ele vai passar a atuar em cima do J. Dessa forma. Então, o resultado final é 1 sobre 4π integral do Laplaciano R' do J de R' sobre o módulo de R menos R'. Esse Laplaciano é tudo que a gente queria na vida, certo? Porque eu vou relacionar o Laplaciano com o hot do hot. Fazer engenharia reversa aqui, né? Então a gente vai pensar isso aqui, ó. Hot do hot. O J é igual ao gradiente do divergente do J menos o Laplaciano do J. Então, o Laplaciano, né, ele é gradiente do divergente, né, menos o hot do hot. Tá certo? Colocando tudo isso junto, né, o nosso J de RT vai virar 1 sobre 4π menos 1 sobre
Você vê, aqui você tem rotacional de alguma coisa, aqui você tem gradiente de alguma coisa, certo? Então, esse cara que está aqui, né, nós vamos chamar de J transversal, certo? Componente transversal da corrente, enquanto que esse que está aqui vai ser chamado de J longitudinal da corrente. Peguei a corrente, fiz manipulações algébricas e consegui escrever esse cara em termos de dois pedaços, tais que o divergente do J transversal é igual a zero, e como esse cara é um gradiente de alguma coisa, o rotacional do J longitudinal é igual a zero. Começa com π, certo? Então, todo campo vetorial tridimensional pode sempre ser escrito como um pedaço que tem divergente nulo mais um pedaço que tem rotacional nulo. Certo? O Laplaciano ali também é riminho, né? Oi? O Laplaciano ali tem riminho dentro do integral. Sim. No J. Mas aí por que o hot do hot ficou fora da integral? Tinha que estar dentro? Você não está aplicando aquilo ali dentro da integral, não é riminho? Consegui esse pedaço. Aí tem muitas passagens que eu pulei, mas vamos lá. Deixa eu tentar lembrar disso. É, porque não sei se você fez outro integral, se você trocou de novo R para R', integrou parte de novo. Porque para mim tinha que ter tudo ali na integral em R', né? Porque o Laplaciano é R', e você usou aquela identidade só. Você vê que o gradiente também saiu, né? Saiu um pedaço do gradiente ali. E o gradiente está em R e o div está em R'. O div está em R'. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas o problema é como é isso mesmo. Deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver se eu lembro. Porque eu nem anotei isso aqui. Então, a origem disso é como você disse. Você vai pegar o Laplaciano mínimo, né? E substituir por hot do hot tudo linha, grade do div, tudo linha. Né? Então tudo está atuando em cima do J e você vai precisar tirar por integrações por partes. Né? Então, vamos ver esse aqui que está mais fácil. Se a gente conseguir justificar esse, o outro a gente consegue também depois. Aqui é grade do div, não é isso? Então esse gradiente era para ser grade linha, né? Aqui dentro. Atuando só no J. Aí você pode só no J. Aí você tem grade do div do J, grade do div do J, e aqui você tem uma certa função f. Tudo bem. Aí você pega, você tem esse gradiente vai ser o gradiente de f divergente de J menos divergente de J vezes gradiente de f, não é isso? Esse termo que está aqui está em segundo. Esse termo que está aqui é o termo que vai virar isso. Esse segundo termo aqui. Porque aí você está com grade de f, grade R' de f. Você troca para R E sai da integral. Tudo bem. E esse cara que está aqui é que está difícil, porque ele devia virar um termo de superfície, só que ele não é um divergente de nada, ele é um gradiente. Né?
vou pensar nisso, trago a resposta outra vez. Quando você integrou por partes ali, também, tipo, ela está contendo superfície, mas tem uma superfície não diferente, uma Laplaciana. Então será que juntando tem um serviço que ajuda ali, não sei lá o que Mas aparece eu ali? integrei por partes aqui, eu integrei 2 vezes por partes. Ah, tá. Integrei 2 vezes. Porque eu fiz rápido, não assim. Mas aqui eu fiz 2 integrais por partes. Então, primeiro eu mudei de R para R', aí eu usei o teorema da divergência uma vez, o teorema da divergência 2 vezes, para passar o Laplaciano para R'. Esse aqui é mais fácil, esse agora está difícil. Aquela conta pode ser exercício da lista. Eu não sei não. Eu ia guardar vocês para coisas mais novas. Tudo bem. Mas eu vou dar uma olhada nesse negócio aqui e aí tá, na próxima vez. Então, supondo, né, se vocês acreditam que essa fórmula funciona, né, esse cara que apareceu aqui é exatamente isso que está aqui, ó. Tá certo? Menos 1 sobre 4π, gradiente de não sei o que, é exatamente o que está aparecendo aqui. Né? Então, quando você tem J menos isso, você está, na verdade, subtraindo a parte longitudinal da tua corrente. Porque o J, né, que a gente mostrou aqui, é que ele é um J transversal mais um J longitudinal. Então, o que está aparecendo ali é exatamente a parte transversal apenas da tua corrente. O povo já vai, bom, não vou fazer isso, é sacanagem com quem está anotando. O que a gente obteve aqui vai ser, lá no Lipschitz de A igual 4π sobre C, J transversal. Apenas a componente transversal. A componente longitudinal da corrente vai depender, né, da escolha que você fez do φ, né, também. Né, porque essa escolha que você está fazendo do φ, como a gente está vendo ali, ela está dependendo da densidade de carga que você tem, que vai influenciar o J longitudinal. Então, também, dependendo da escolha que eu faço de φ e A, eu vejo as correntes transversais longitudinais diferentes. Não, desculpa. Agora que você falou, eu vi que o negócio estava errado. Não, a decomposição do J em corrente transversal para longitudinal é uma só. É uma só. É uma só. Eternamente essa. Mas nesse caso que a gente identificou o φ dessa maneira, usando o potencial instantâneo de Coulomb, né, é que a gente vê que a única coisa que sobra na determinação do A é a parte transversal da corrente. Essa é a frase certa. Entendi. Então, escolhendo aquele potencial, eu chego nessa conclusão. Isso. O φ já fixa o JL. Φ escolhido daquela maneira, Fixa o fixa A. o JL. E o A. Ele é o JL. Ele é o Φ JL. não, o gradiente de φ dt. Aí ele fixa o A também, fixa o J, fixa tudo. O que ele diz ali, o que você observa ali é que, tendo escolhido o φ daquela forma, você tem uma determinação do A completa apenas em termos da parte transversal da corrente. E, interessante, como a parte transversal satisfaz divergente de J igual a zero, né, você pode tomar o divergente dos dois lados dessa equação e você vai ver que essa equação é compatível com o divergente de A igual a zero. Vou botar linha aqui, né? Vou lembrar que está linha de cor. Se tomar a linha divergente de a linha aqui, você vai tomar divergente de J transversal, isso aqui é zero, então isso aqui dá zero do mesmo jeito. Tá certo?
gostinho aí, né? Da presença desses potenciais, né? Aqui dentro. A gente vai crescentemente separar os potenciais para falar dos campos eletromagnéticos, certo? Aqui que esse curso começa a divergir do curso de eletromagnetismo, vamos dizer assim, na formulação tradicional, né? Se vocês fossem seguir pelo Jackson, vocês iam ver campo elétrico e campo magnético até o fim da vida. Da agora em diante a gente começa a ver, a dar mais importância para o potencial vetor e para o potencial escalar. E para essa simetria que a gente descobriu aqui, né? Que a gente chamou de simetria de caminho. Certo? Então vamos lá. Vamos ver, verá.